Hoje nós vamos falar de Batman 66. 66, um tapa na orelha. A quinta série chegou, vamos lá. Oba! Outro dia eu estava passeando na internet e vi uma enquete do canal Quatro Coisas que perguntava assim, qual é o Batman mais importante para você? E aí eu fiquei me perguntando, cara, o Batman não é, acho que nem para mim, eu acho que o Batman mais importante é o Batman do Adam West. Porque se não fosse ele, cara, eu acho que nada do que o Batman é hoje teria acontecido, cara. E aí eu pensei, putz, vamos falar do Adam West aí, do Burt Ward, da série do Batman da Fox dos anos 60 e da importância dele, o legado dele para a cultura pop, né, cara? E hoje é mais conhecido como o Batman 66. 66, um tapa na orelha. Bora falar do Batman 66. Um tapa na orelha. Porra! Eu fui Feita a contratado só para falar introdução isso. e os convidados são Drills, músico, direto de Brasília, E aí, Joá, estamos na cola do Batman aqui. e meu amigo Delfim, jornalista e ex-editor-chefe do Terra Zero, direto de Campinas. Eu perguntar para você, como é que vocês conheceram o Batman do Adam West? Vendo alguma reprise que passava na TV, nos idos dos anos 70, porque eu nasci nos anos 70, e eu já não lembro mais se eu assisti na Record, na Tupi ou na Gazeta, mas eram as TVs que pegavam em casa. Na minha casa, eu tive uma sorte, que a minha infância, a gente não via muito a Globo. A gente via... Eu adorava ver Record, Tupi e Bandeirantes, e na Gazeta eu gostava de ver as séries que passavam à noite. Eu tenho quase certeza que foi na Gazeta, porque acho que alternava Batman com Monkeys. Então, eu tive a chance de ver isso quando eu era criança, pela primeira vez, e depois das várias e várias reprises, eu fui começando a acompanhar e montando o quebra-cabeças que era assistir os mais de 100 episódios do Batman do Adam West. Você viu mais de 100, cara? Que são 120 episódios, né? Que foram pro Eu ar. vi mais de 100 episódios, mas eu tenho certeza que eu não vi tudo. Inclusive, aquele filme horrendo dos anos 60, de 66. O famoso filme do Tubarão. Com um bate-repelente. Ele mesmo. E aí, Drills, como é que você conheceu o Adam West e companhia? Me aconteceu, depois, esse dia que você comentou comigo, qual que era o Batman mais importante, né, que a gente estava conversando, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, que foi o seguinte, eu lembrava, assim, eu sempre, na minha cabeça, eu conheci o Batman com os quadrinhos do Danny O'Neill, né? Que era o que publicava aqui na década de 70 e meu pai curtia quadrinho. Né? Meu pai comprava quadrinho do Super-Homem, então tinha sempre Super-Homem lá em casa e, eventualmente, tinha uma historinha do Batman. Então, na minha cabeça, eu conheci o Batman assim. Mas eu comecei a pensar, eu fui tentar descobrir quando foi que eu assisti a série. E eu lembrava que eu tinha assistido ainda na TV em preto e branco. Olha só. Aí eu fiquei com aquilo, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu também assisti em preto e branco. Parece que não crianças, mas existia uma época na vida da gente que existia TV a cor, mas era tão caro que todo mundo tinha uma TV preto e branco. Pois é, o Delfim. E aí teve um outro detalhe, isso eu estava até comentando hoje com o Yuri, meu filho, no almoço, que meu pai era um cara meio desmiolado, né? Então, a TV colorida lá em casa, ela foi uma das primeiras no bairro. Então, a gente teve TV colorida quando começou a passar a TV em cores no Brasil, ali... Uau! Putz, eu não lembro, 73, fim de 73, começo de 74, por aí. Eu lembro até que os programas da Globo, né, que passavam em cores, tinha uma florzinha assim no canto inferior direito da televisão para dizer, olha, se você tivesse a TV em cores, você estava vendo em cores. Mas o Batman eu vi em preto e branco. Aí eu comecei a pesquisar aqui, cara, o Batman ele passou em preto e branco na Bandeirantes em 72. Então, provavelmente foi aí que eu vi o Batman. Então, foi antes de eu começar a ler quadrinhos, em 72 eu não sabia ler ainda. Então, provavelmente, o Batman, a série do Batman, foi o que me introduziu no mundo do Batman. Apesar de eu lembrar, de eu sempre ver o Batman na revista em quadrinhos do meu pai, a minha entrada mesmo nesse mundo foi com a série.
lá em 72, na TV Bandeirantes, em preto e branco. Olha só. Seu pai chegou a falar que você viu a série nos anos 60, pra você? Meu pai não. Meu pai Não, não beleza. gostava da série. Ah, tá, beleza. Não gostava mesmo. Assim, eu sentava para ver. Eu lembro que passava, era mais ou menos no fim da tarde, 6 horas, assim. E Aham. meu pai, às vezes, ele chegava do trabalho, eu estava assistindo, ele só torcia o nariz, passava direto, ou não deixava eu assistir. Meu pai não gostava declaradamente. 5 horas da manhã, era um pequenininho, acordava e passava assim um dia era Batman, o Batman do Adam West, do Burt Ward, e no outro dia era o Superman do George Reeves. E passava todo dia. E eu acordava todo dia ali religiosamente cedo para assistir o negócio, tanto que os únicos dias do ano que não passava era com o carnaval, cara. E eu odiava carnaval quando era criança, porque era o dia que não tinha Batman e Robin e o Super-Homem na televisão. Eu não sei se eu conheci o Batman, se foi pela série ou pelo desenho de Super Amigos. Isso para mim ainda eu não consigo datar qual dos dois veio primeiro. Apesar que, Joá, o desenho dos Super Amigos, o Batman que é representado lá, não é o Batman do que era retratado nos quadrinhos, que na época já era o Batman do Daniel O'Neill. É o Batman da série de 66. Então, de certa forma, o Batman dos Super Amigos é o Adam West, mesmo não sendo dublado por ele. Ele não tinha barriguinha, né? A Mas pancinha não estava lá. é que o pessoal da Hanna-Barbera não ia deixar passar uma barriguinha, né? Eles eram heróis, afinal de contas. A série da Filmation, então, era eu não tenho certeza se era uma continuação da série, né? Para mim parecia muito, era a mesma vibe, tinha aquela coisa das armadilhas. Tanto era a mesma vibe e tanto eram mesmos vilões que alguns dos vilões, especialmente convidados, eram dublados pelos atores que fizeram isso. O Coringa era o Romero que dublava, se eu não me engano. Ah, é? E tinha a vibe desse absurdo, tanto é que os personagens tinha um dos personagens que foi feito especificamente para aliar esse camp às crianças da época, que era o Batmirim. Ah, é verdade, tinha o Batmirim mesmo, que eu achava o máximo quando era menino. Hoje eu não consigo ver graça no negócio. Bom, vamos lá. Você falou de camp aí, cara. Tem que. Uma das coisas da série é exatamente isso, essa palavra que hoje, toda hora que você fala, esse conceito de camp vem junto do seriado, né? Como você definiria camp aí, Delfim? Nossa, é difícil definir camp, porque camp é mais que uma ideia. Camp é um conceito, mas é algo do tipo propositadamente brega, mas não é exatamente brega. Ele tira sarro de si mesmo propositadamente, sabe? Ele não se leva a sério. Uhum. Ele é algo. É mais ou menos isso. É difícil definir camp, cara. Eu sempre uso camp porque eu não acho uma palavra em português para definir. Mas acho que não tem uma tradução direta para camp, de verdade, assim como o conceito que é usado para a série, né? Talvez, João. Talvez uma palavra perfeita seria ele é exagerado, saca? Uhum. O Batman é um Batman com tudo é exagerado, tipo as lições de moral são exageradas, o heroísmo dele é exagerado, a infantilidade do Robin é exagerada, os vilões são exagerados, tudo é exagerado. Acho que é uma palavra melhor para definir, né? Mas navegando pelo conceito do cafona, saca? É isso. Acho que cafona cabe bem, né? Apesar cafona que eu sempre gostei de cafona. Eu sempre me refiro à série, hoje, né? Me refiro à série como galhofa. Galhofa também é uma boa palavra. Ótimo. Que é um tipo de humor mais paixão, né? Palhaço, assim. Pastiche. Bom, mas deixando as palavras de lado, quando começou a série, a Fox encomendou uma série de heróis, e eu acho que era encomenda da ABC. E os caras falaram, não, vamos fazer uma série de heróis, foram direto lá, vamos fazer o Super-Homem. E aí parece que deu errado,
A segunda tentativa deles foi fazer uma série do Dick Tracy, que também deu errado. E aí reza a lenda que o produtor da série, ele ia muito na mansão do dono da Playboy, né? Umas festinhas que rolavam por lá, e disse que o dono da Playboy, o Hugh Hefner, ele gostava muito de super-heróis e tal, e ele gostava de exibir nas festinhas dele com as coelhinhas da Playboy a série dos anos 40. E numa dessas séries o cara viu e falou: putz, é isso aí que nós temos que mostrar, fazer uma série do Batman. E o Batman estava bem baixa na época, né? Os quadrinhos de super-heróis estavam em baixa na época, né? Vamos ser sinceros, assim, né? Era o ápice dos quadrinhos de terror e estava deixando bem de lado. Eles foram bem deixados de lado mesmo. Estava começando a surgir, né, em 60, assim, com a Marvel, a Liga da Justiça na DC, com a Era de Prata estava começando a voltar, mas ainda não estava com tanta força. E aí os caras chegou e falou: não, vamos fazer uma série do Batman. Contratou a galera, fez lá. Eu ouvi falar que fizeram duas versões, uma mais séria e uma mais galhofa, e botaram para fazer teste. Aí o cara viu o teste de público e optou pela galhofa. Mas quando saiu a série, muita gente ficou meio assim: putz, o que é isso que está passando aí, né? Esse trem esquisito, assim, a princípio, né? Porque na época foi achando que ia ver o James Bond, que estava bombando, né? Aquela coisa mais séria. O pessoal foi assistir Batman achando que era um James Bond, chegou lá, era uma comédia quase infantil, né? Foi um acerto do cara botar esse lado mais leve da série, porque a série bombou, né? O Grant Morrison, no livro dele, ele conta lá no Super Gods dele, os Super Deuses, ele conta que na época que a série foi lançada, a série do Batman era tão famosa quanto os Beatles. Os dois concorriam assim para ver quem era mais famoso, né, no mundo pop da época. Tanto é, Jocélio, que os Beatles, em diversas letras de música, eles referenciam o universo pop dos quadrinhos, né? E eles estavam atentos ao movimento, né? É notório que há um encontro, né? E a NBC, ela tinha essa... A série era produzida pela Fox, mas a Fox, lembre-se, não tinha um canal de televisão até os anos 90. Então, tudo que era produzido pela Fox era só produtora de conteúdo, e a série passava na NBC, que também era o canal que passava, por exemplo, Star Trek, né, o Jornada nas Estrelas. Então, é uma camada de layers, né, uma camada de layers é ótimo, né? Camada de camadas é ótimo. São várias camadas da cultura pop que estão meio que reunidas numa mesma época, né? Tipo, 66 é um ano que tem muita coisa acontecendo na cultura pop, e todas elas meio que parecem estar conectadas, saca? Tipo, sabe aquele negócio aquela brincadeira que você tinha? 6 passos para chegar em William Shatner? Tipo, para chegar nas conexões entre essas pessoas de cultura pop, às vezes era um passo só. Quase sempre era um passo só. Então, existia muita troca, muita referência, e as coisas pareciam estar conectadas naturalmente. Então, o público percebia isso como parte de não um evento, mas é parte de algo, sabe? Parte de algo que estava acontecendo, que era muito único, que estava acontecendo naquela época, especificamente naquela época, e que não aconteceria de novo por muito tempo. Bom, um dos aspectos que mostra que a série tinha muita fama, né? Era como era concorrido participar da série, né, cara? Você vê que já na série do Batman dos anos 60, você já tem muitos atores bons fazendo vilões, né, cara? Não só os vilões, né? Tipo, a briga não era só para os vilões. A briga também era pelas participações especiais, né? Tipo, muita gente famosa apareceu como personagem recorrente da série, né? Facilmente lembrando do Frank Gorshin, que era o Charada, a Julie Newmar, que fez a Mulher Gato por 2 temporadas, saca? O próprio Jorge Romero, mas tipo,
grandes atores, músicos da época faziam participações especiais na série e era uma briga feia para que isso acontece. Tipo, quando a gente pensa que até um dos grandes nomes da música clássica da época, popularizadores da música clássica da época, que era o Liberace, né? Fez parte da série, fica até assustado. Você sabia que o Vincent Price foi vilão da série, né? Então, Ele era o cabeça de ovo. Quando eu era criança, eu não reparei nisso. Mas, tipo, quando eu comecei a assistir os episódios, assim, querendo assistir, e eu me deparei com aquilo, eu juro para você, eu fiquei muito assustado. Porque eu não imaginava em topar com Vincent Price na minha frente. Porque quando eu era criança, eu não sabia quem era quem, né? Para mim tudo era muito maravilhoso, mesmo sendo preto e branco, né? E é lindo isso. É lindo isso. Sabe qual foi uma das primeiras coisas que a cabeça explodiu no mundo pop, assim, do mundo nerd para mim? Foi quando eu descobri que o Coringa pintava o bigode, cara. Que o César Romero só aceitou fazer o papel do Coringa, né? Se ele não tirasse o bigode, porque ele era um galã de soap opera, né? O galã latino, e ele passava a maquiagem em cima do bigode, cara. E quando eu era criança, eu nunca notei isso. No dia que falaram, cara, eu procurei de todo jeito uma imagem para tirar a prova. Cadê o bigode dele? Tava lá, cara. Falei, não é possível que eu nunca vi esse bigode. E depois você fica ouvindo que a DC e a Warner gastaram milhões para tirar o bigode do Henry Cavill. É só pintar de branco. Caramba. Eu queria emendar aqui que tem aqueles episódios em que eles, né, recorrentemente, eles estão subindo na corda, né, numa parede. Sim. Vira e mexe, alguém famoso abria a janela e encontrava com eles, né? Eu lembro aqui de um episódio que era o Jerry Lewis, né, que abria a janela enquanto eles estavam subindo, assim, mas várias o Sam Davis Jr. faziam uma pontinha. Sam Davis Jr. O Sam Davis Jr. e o Jerry Lewis talvez sejam os dois mais famosos de todos, né? Mas tinha muita gente da época que era muito legal, que participou da série. Por exemplo, tinha uma série chamada Guerra Sombra e Água Fresca, né? E tinha um coronel alemão, vilão da série, era um coronel alemão chamado Coronel Klink, né? E não só o ator, não foi o ator que fez o Coronel Klink que apareceu, foi o próprio Coronel Klink que apareceu. Então tipo, o único crossover oficial da série é com o Besouro Verde, né? Mas tipo, tem vários personagens de outras séries que apareceram no Batman. Então, tipo, o Batman está conectado com, como eu disse antes, com um momento de cultura pop da televisão, né? Por isso que Batman é tão importante. O Batman 66. Eu estava vendo um videozinho na época que saiu o Batman do Tim Burton. Eles fizeram uma reunião do elenco, né? E o César Romero fala assim que ele leu o personagem e aceitou na hora. Eu falei, cara, cadê a história do bigode, pô? Conta aí. aí tem uma hora que acho que a Julie Newmar fala que eles perguntam se vocês assistiram o filme. Ela fala, não, a gente não, mas eu li o artigo da Variety. E aí, o que eles falaram? Daí falou assim, o Coringa, disseram que o Coringa do Jack Nixon é incrível. Aí o cara que fazia o pinguim da série falou, que terrível. Mas, tipo, o mais legal é você perceber que que entre os vilões da série tem gente muito famosa, né? Tipo, tem uma das atrizes mais glamurosas da época, que era a Zaza Gabor, fez vilão na série. A Joan Collins, né, que foi uma das grandes atrizes dos anos 60 e 70, quando ela estava começando na televisão, ela, além de fazer aquele papel hiper especial no episódio mais lembrado do Jornada nas Estrelas, A Cidade à Beira da Eternidade, né, ela também foi vilã do Batman. Né? Então, quando você começa a ver a lista, né, o Rod McDowell, pelo amor de Deus, que é um ícone da ficção científica, que se tornou um ícone depois, né, por causa do Planeta dos Macacos, né, tá lá como vilão. Então, tipo,
a coisa é muito, muito mais embaixo, gente. Então, é muita gente boa, quase um redemoinho de cultura pop que está todo concentrado numa série de televisão. É muito. Daí, quando se comparando, são os Beatles da TV, né? Mesmo que os Beatles da TV fossem os Monkeys, né? Mas é por aí mesmo. É engraçado, porque a série inaugurou essa tendência, né, de ator famoso fazer vilão do Batman, né, cara? Tá lá desde o princípio. Né? E é uma série que, mesmo sendo um sitcom, não era um sitcom tradicional, né? Porque era um sitcom que você não tinha as risadas de fundo, né? Você vê, por exemplo, essa série que eu citei, o Guerra Sombria e Água Fresca, que é da mesma época. Tipo, cada piada tinha uma risada de fundo, né? Gravada ao vivo, tal. Batman não era gravado ao vivo, então eles tomaram uma decisão corajosa de não colocar essa risada ao vivo para você não perder a sensação de que aquilo ainda é uma aventura. Então, tiveram que inventar uma palavra, né? E essa palavra foi o camp, usar esse camp nesse sentido, porque não era uma comédia e não era um seriado de aventura, não era um drama, né? Hoje em dia as pessoas usam dramedy, né? Tipo dramédia, né? Que eu acho uma palavra horrorosa, mas existe hoje em dia. Mas na época você não tinha isso, né? Então acabou acontecendo isso, né? Tipo, e é um seriado meio único e com poucos seriados que seguiram a sua linha, né? De misturar comédia com drama, né? Tipo, e pouco seriado, tipo, ainda assim com quase, acho que nenhum seriado que seguiu essa linha teve esse monte de participações especiais, né? Eu vagamente recordo de um seriado dos anos 90 chamado Parker Lewis, que tinha essa ideia de ser um camp dos anos 80, né? Mas era comédia, ao mesmo tempo que tinha a situação dramática dos personagens e era completamente exagerado, né? Mas não tem muitos, não. Infelizmente, não tem muitos, não. Né? Ou felizmente, não sei. Não sei, tá? Eu acho que é felizmente, vai. Voltando para os vilões aí. Ô Anderson, quais eram os seus vilões prediletos aí da galeria, da grande galeria de vilões do Batman? Pois é, cara, eu tenho uma relação boa com os vilões e ela vai em várias dimensões assim. Para mim, o vilão que era mais bem representado, né? Apesar de todo mundo falar do César Romero e do Coringa e tal, mas eu adorava o Burgess Meredith fazendo o Pinguim. A maneira como ele caracterizou o Pinguim eu sempre achei sensacional. O vilão que eu achava mais legal mesmo, por incrível que pareça, era o Rei Tut. Putz, eu também. Cara, eu tinha eu não sei, bicho, eu achava ele um cara nojento, ceboso, cara. Eu falei, nossa, esse cara é ruim de verdade. É a ruindade encarnada, esse tal de Rei Tut. Eu vou te falar que uma das maiores frustrações minhas de virar leitor de quadrinho do Batman é nunca ter visto o Rei Tut como vilão nos quadrinhos. Empatamos nessa. Eu também, eu sempre esperei ver o Rei Tut um dia e nunca apareceu. Agora, a outra camada é que duas das minhas grandes paixões de infância, das musas da minha infância, estão no Batman, que é a Mulher Gato. Tanto com a Julia Newmar e a Eartha Kitt. Eu era apaixonado por elas quando eu era pequenininho. Eu achava as mulheres mais lindas do mundo. As duas e a... Como é que é o nome dela, cara? O Wanda Ventham, do UFO, né? Que Nossa. Depois eu via descobrir que ela é a mãe do Benedict Cumberbatch. A mãe do Benedict Cumberbatch foi uma das musas da minha mais tenra infância. Mas as duas mulheres... Nossa, para com isso. Agora, a Julia Newmar e a Eartha Kitt, cara, eu, molequinho, eu era apaixonado pelas duas. Eu ficava deslumbrado na frente da televisão vendo as duas. Acho que é legal falar que teve uma terceira Mulher Gato, né? Que foi a Lee Meriwether, que ela só fez o filme. Porque quando o filme foi feito, o longa-metragem da série, né? Que saiu entre a primeira e a segunda temporada,
a agenda da Julie Newmar estava totalmente lotada e ela entrou no lugar. Ó, eu gosto muito do Rei Tut, né? Eu acho maravilhoso que ele é um vilão que foi criado para a série, né? Vários vilões foram criados para a série, né? Então, eu gostava muito dele, né? O Pinguim é um grande favorito. Eu sempre achei muito canalha e tipo com aquele uniforme colante todo magrelo, sabe? O charada dessa série eu acho um negócio incrível e a gente não pode deixar de admirar a escolha do Charada para a série do Charada, desculpa, do Coringa para ser um dos vilões da série, porque o Coringa era um vilão esquecido. O Coringa tinha morrido naquele primeiro gibi do Batman para nunca mais voltar. Eles resgataram o Coringa de lá, né? Então, tipo, se o Coringa é hoje o maior vilão do Batman, a gente tem que agradecer a série de 66, né? Então, só isso tornaria ele muito importante, sabe? E falando sobre mulheres inesquecíveis, cara, tipo, a vilã que veio se tornar a Minerva, né? Eu achava aquela mulher maravilhosa quando eu era criança, inacreditável, sabe? E a personagem do Joan Collins, que é a sereia, né? Eu fico ficava embasbacado, tipo, quando elas apareciam na tela, eu até me escondia atrás de uma almofada de tanta vergonha que eu tinha de ver uma pessoa tão bonita na minha frente. Sério. Era tipo, eu tinha vergonha de olhar para aquilo e falar assim, nossa, mas é impossível existir uma mulher tão bonita desse jeito, né? Para as duas. Confissões de adolescente. Nem adolescente, eu tinha 6 anos de idade. É por aí mesmo, 6, 7 anos de idade. Ai, mas é isso. Tipo, Bugs Meredith, não? Quem diria? E ele fez tanta coisa importante na vida, né? E a gente lembra dele com o Pinguim. Pois é, foi outra coisa que explodiu minha cabeça, foi quando eu descobri que ele era o treinador velhinho do rock. Eu falei, putz, como é que eu nunca percebi isso? Mas uma pergunta para os dois. A versão do Frank Gorshin da série, porque na série também teve dois charadas, né? O outro Sim. charada quem fez foi o que era o mesmo cara que fazia o Gomes Adams, da família Adams da época. Tanto que tinha até o bigodinho. Não sei se é o John Astin. É o John Astin, sim. É o John Astin, né? Mas para vocês o charada do Frank Gorshin ainda é o charada definitivo? Eu acho. Sinceramente, eu acho. Né? Tipo, e o Charada, o Charada ele tá no episódio piloto do Batman, né? Sim. E por estar no primeiro episódio, ele se tornou um personagem tão popular, mas tão popular, que o Gorshin subiu a cabeça dele, né? E o Gorshin resolveu pedir uma grana imensa para poder continuar no seriado na segunda temporada. E não deram, né? E daí rolou dele ser substituído pelo John Astin, né? E não foi uma troca que agradou ao público, né? Tanto é que na terceira temporada, para um último episódio, especialmente contratado, ele voltou, né? E então para mim ele é definitivo, sim, né? Porque quem seria o outro charada além desses dois? O Jim Carrey? Não, obrigado. O Gosh é o charada. Na minha cabeça não tem outro. Eu acho que desde o visual, postura, a voz, tudo, quando eu penso no charada, eu penso nele. Não tem dúvida. Nas histórias em quadrinhos, geralmente, quando desenham o charada, desenham ele também, né, cara? Ele foi tão marcante que até nisso ele marcou o personagem, né? Que a galera desenha, eu sempre me remete a ele, assim, quando eu vejo as histórias em quadrinhos, de tão forte que foi o personagem dele. E eu lembro que quando eu era menino, era um dos meus personagens prediletos.
E só uma curiosidade, assim, que eu estava falando do Rei Tut, né? Quando fez a série animada do Batman, o Paul Dini conta que numa entrevista que o Max Zeus tá ali como se fosse o Rei Tut. Eles não usaram o Rei Tut porque eles não sabiam se tinha o direito do personagem. Aí eles criaram o Max Zeus, né? Para colocar no lugar, porque eles queriam botar o Rei Tut, mas não podiam. Essa é nova. Mas parece que existe algumas aparições do Rei Tut na DC, assim, mas isso foi muito esporádico e raramente, assim, se bobear até mais recente. Que essa questão dos direitos, até vou entrar nisso um pouquinho agora, que sempre foi meio complicado, porque tanto que vai responder a pergunta de muita gente que talvez não saiba, não há séries do Batman na TV, por um motivo muito simples. A Warner não é dona dos direitos de série de TV do Batman, porque eles venderam, aparentemente, ad perpétuo para a Fox na década de 60. Tanto que a série Gotham, que era passada, aqui passava na Warner, né? Warner, no canal a cabo da Warner, mas lá nos Estados Unidos ela ia para a Fox. Essa série foi um acordo, parece que a DC Warner fez com a Fox para poder voltar a trabalhar com o Batman 66 em outras mídias e tal. Em troca disso, eles deixaram a Fox produzir esse seriado do Batman que virou Gotham, que também não tinha o Batman, pode-se dizer, né? E tanto que com esse acordo aí teve as duas animações do Batman 66, que tinha até o Adam West e o Burt Ward fazendo a dublagem do Batman e do Robin. E que numa dessas animações, que tem uma curiosidade, foi um roteiro perdido da série, que apresentava o Duas Caras, que era um vilão clássico do Batman que nunca apareceu na série. Que dizem que tem quem diz que o Duas Caras era assustador demais para a série, tem quem diz que era caro demais para a série, fazer um Duas Caras. Aliás, nessa animação, quem faz a dublagem do Duas Caras é o William Shatner, que também era outro galã dos anos 60, quando bombou a série, que era o Capitão Kirk do Star Trek. Que como eu expliquei, todo mundo era da mesma emissora, todo mundo se conhecia, né? Então, tem inclusive um meme que está circulando aí com os personagens do Batman e do Jornada nas Estrelas no mesmo cenário. Provavelmente isso aconteceu, né? Essas farras essas farras de você tá todo mundo, digamos, uniformizado, caracterizado, né? Criou uma série de fotos inusitadas na época, né? Os grandes anos de 66, 68. Star Trek e Batman duraram exatamente o mesmo tempo, 3 temporadas. Bom, nós falamos muito dos vilões aqui, né? Vamos falar um pouquinho da dupla dinâmica. Finalmente. Vamos falar da dupla dinâmica. Porque falar do universo do Batman é sempre complicado por causa disso, né? O universo dele às vezes sobrepõe a ele, né, cara? Bom, quais são suas memórias aí mais afetivas com Adam West e Burt Ward? Aquele ambiente em que eles viviam, né, bicho? Que tinha o Alfred, né? A tia Harriet, que faziam como é que se diz? A infraestrutura familiar para os dois. E eu achava a relação do Batman com o Robin, né? Ele era meio tutor do Robin e ficava ensinando as coisas para o Robin, passando umas lições de vida para o Robin no meio no meio da ação, né, cara? Era uma coisa assim que eu achava o máximo. Eu falava assim, cara, imagina se eu tivesse lembrando que eu era por aí, 6, 7 anos de idade, e eu ficava pensando, pô, que legal que ia ser o Robin e o Batman ser tipo meu professor, assim. Sabe? Eu tinha essa ideia na cabeça, bicho. É muito esquisito, cara. É muito diferente, né? Como você disse, depois que você entra no mundo dos quadrinhos do Batman, cara, não é nada daquilo. Da onde que eles tiraram essa ideia, né? É um negócio surreal. Aliás, o Anderson, voltando para o piloto da série, né? Tem uma coisa legal que acontece no piloto, é que tem uma hora que eles têm que procurar o Charada, e o Charada tá, tipo, acredito que ele tá numa boate. Eles vão com um Batmóvel e daí o Robin vai sair do carro, ele fala, não, porque você é menor de idade, esse não é um lugar para menores de idade, né?
espere no Batmóvel. E ele ficou lá esperando no Batmóvel, né? Enquanto Batman estava lá dançando Batuze, né? A famosa Batuze. Então, tipo, tinha essa ainda, né? Ele era, como a série era dirigida para os adolescentes, o Robin era, as lições de moral todas eram dirigidas para o Robin, né? Tipo, bote o cinto de segurança, né? Você tem que beber mais leite, ou coisas do tipo, né? Porque o Batman era a figura, mais do que um tutor, quase de um pai, né? Ele era o role model, né? Dessa moral cafona, né? Então, e funcionava muito bem, né? Porque não era levado a sério, né? Ao mesmo tempo, a mensagem era apreendida de uma maneira séria, tipo, esse seriado é engraçado, mas tipo fala umas coisas interessantes. E foi assim que ele foi conquistando o seu lugar no coração dos Estados Unidos e do mundo. É engraçado, para mim a série moldou muito as brincadeiras, assim, tanto com aqueles bonequinhos da Gulliver que tinha, né, aqueles de plástico que eles eram parados de uma cor só, né, que tinha o Batman, às vezes o Batman era vermelho, o Robin era amarelo, né, que era muito engraçado. Quando acontecia de você achar e comprar um Batman azul, você ficava feliz da vida. E eu só sabia brincar, ou de brincar com os colegas ou com os bonequinhos, né? Sempre vinha com Batman e empurrava o amiguinho, e ao mesmo tempo que empurrava e fingia que eu sou, eu ficava pô, pam, pom. Isso moldou muito a minha forma de brincar na infância, assim, por conta da série. Aliás, eu vi por aí, eu tenho que pesquisar mais para confirmar se isso é real ou não, que o Roy Lichtenstein, o pintor da arte pop, é que fazia as onomatopeias da série, cara. Até nisso a série era... Isso, se for verdade, eu não sabia, cara. Como assim? Pois é, eu ouvi isso por alto, assim. Eu ainda tenho que descobrir se isso é verdade ou não. Eu já ouvi isso também, nunca confirmei. Jamais ouvi isso. Eu acredito que seja uma lenda urbana. Eu acredito que isso não é verdade, mas... É uma história bonitinha. É uma história bonitinha, né? Uma coisa que a gente pode sim afirmar sobre as onomatopeias é que elas estavam lá para simular os quadrinhos, né? Para simular os socos dos quadrinhos, né? Então, tanto que no começo elas não eram elas não ficavam, por exemplo, a cena acontecendo e aparecia com a cena continuando, né? Apareciam umas coisas estáticas, que nem se fosse um quadrinho mesmo, só com onomatopeia, e depois continuava a cena, né? Depois eles viram que funcionava, eles foram integrando cada vez mais as cenas, né? E criando algumas onomatopeias específicas para determinados golpes e para determinados personagens, e foi ficando muito muito bacana. É um ideário visual muito rico e uma ideia muito rica. Podemos dizer que a série do Batman popularizou a ideia de onomatopeia visual. Ao contrário de vocês dois, né, que falaram que eram loucos com a Mulher Gato, a personagem que eu era apaixonado era a Batgirl. Tá. Eu achava ela massa, aquele colante lilás dela. Putz, eu achava massa. Eu achava ela formada. O cabelo ruivo é muito mais interessante, né? O cabelo ruivo da peruca que ela usava. Sim. E você sabia que quando o Bill Dozer falou, vou botar a Batgirl na série, o Julie Schwartz correu e soltou no quadrinho primeiro. Vocês já ouviram essa história? E aí, Essa eu nunca tinha ouvido. O Bill Dozer tem crédito como criador dela, no quadrinho. Mas o Julie Schwartz correu para soltar primeiro, cara. Yvonne Craig, né? A nossa eterna Batgirl, né? Porque a Alicia Silverstone, infelizmente, não é Batgirl de referência. Para ninguém. Nem para ela mesma, eu acho. E a Yvonne Craig, ela foi adicionada à série, foi talvez um dos primeiros protagonistas
heróicos femininos da história, né? Se não foi o primeiro, né? Ela era co-protagonista, eu sei, mas tipo, o fato de existir um personagem como a Bárbara Gordon na televisão, acho que foi uma coisa interessantíssima. Eu fiquei sabendo também, recentemente, pesquisando, ouvindo coisas por aqui, para o podcast, que o produtor do Batman, né, que era o Will Dozer, ele também era produtor da série do Besouro Verde, que passava na Fox também. E aí depois eu fiquei sabendo, e mexendo lembrando as outras coisas que eu também estava pesquisando, que essa coisa dele ter feito dois pilotos diferentes, um mais pastelão e o outro mais sério, provavelmente não quis perder a ideia e pegou o Besouro Verde e fez a série mais séria. Exato. Né? Exatamente Porque o que aconteceu. Né? E para quem não conhece Besouro Verde, né? Eu lembro, eu assistia quando era menino também. Eu vi alguns episódios, além do crossover, que eu achava o máximo. Que você pode procurar aí no YouTube, se você nunca viu, você coloca lá Bruce Lee e Batman, porque o Kato, que era o ajudante do Besouro Verde, era nada mais nada menos que o Bruce Lee, que foi o primeiro grande papel dele nos Estados Unidos, né? Ele já era famoso em Hong Kong, mas chegou nos Estados Unidos pela TV. Vocês lembram do Besouro Verde também? Claro, pelo amor de Deus, né? Tipo, o Batmóvel do Besouro Verde era Beleza Negra, né? Tipo, é uma série que tinha tipo, a música tema do Besouro Verde era um negócio incrível, né? Que é um trompete tocado num fôlego só por um cara chamado Al Hirt, que junto com o tema do Batman se tornou um dos temas mais populares da história da televisão. Então, tipo, é uma série que, apesar de ter durado uma temporada só, tem muita coisa memorável, né? E em termos de atuação, o Van Williams, que fazia o Britt Ride, que é a identidade secreta do Besouro Verde, né? Ele era um... Se você não se lembra de Van Williams, né? Van Williams, ele estava numa outra série bastante conhecida, né? De todo mundo que gosta de televisão, né? Que era uma série de detetive chamada Bourbon Street Beat, e que foi muito famosa nos Estados Unidos, mesmo durando uma temporada só. E daí, quando ele foi convidado para fazer o Besouro Verde, ele falou assim, é a chance de conquistar as pessoas, né? Mas só que daí ele sofreu essa maldição dos super-heróis da época, né? Quem fazia o papel de super-herói não era cotado para nada mais sério. Aconteceu com o Adam West. O Adam West, depois da série do Batman, ele foi cotado para ser James Bond, né? E ele para substituir o Sean Connery. E ele não foi aceito nem para os testes finais, porque o produtor da série de James Bond, de série de filmes, aquele Brócoli que aparece sempre naqueles créditos, né? Puta, que horrível um cara chamar Brócoli, mas é verdade. E ele disse, não, ninguém mais vai levar o James Bond a sério se o Adam West for o James Bond, né? Então, ser um super-herói na época, campeão ou não, tinha dessas, né? Então, agora havia uma maldição, aliás, ainda existe, né? Muitos poucos atores que fazem papéis super-heróicos, quando saem da série, conseguem fazer alguma outra coisa maior. E às vezes eles são mortos pela própria boca, né? Vide o caso recente do Jim Ken, que era o super-homem das aventuras de Lois e Clark, que apesar de ter sido escalado para a série da Supergirl no começo, suas visões trumpistas da vida acabaram de vez com a carreira dele. Então, a maldição continua por aí, tá rodando, né? Outro elemento importante assim da série, assim, que é o Batmóvel, que é um verdadeiro fetiche, né? A gente tem dois camaradas aqui que eu sei que adora carro, adora corrida e provavelmente adora o Batmóvel também. Sim. E o Batmóvel ganha uma importância na série inacreditável, porque o Batmóvel,
a gente vê os apetrechos funcionando, né? E, tipo, o Batmóvel tem até controle remoto, né? O carro dirige sozinho, e ele é modernoso, e tipo, aquela labareda que sai do fundo, tipo, ele é um carro muito rápido, né? Aquelas cenas dele, da saída do Batmóvel pelos subterrâneos da mansão Wayne, abaixando aquela placa, o carro indo muito rápido, que é só uma cena acelerada, mas quando você é criança, você vê, nossa, como aquilo é rápido, eu queria ter um Batmóvel, né? E é muito modernoso o carro. Então, o design dos Batmóveis foram se aprimorando a partir também da série, né? Os apetrechos do Batman, na real, começam a ser pensados a partir da série, porque a série, os lados camp da série, bregas, é que o Batman tinha apetrecho para tudo, né? Por exemplo, de onde é que o Batman tirou aquele bate-escudo? Até hoje persiste a dúvida, né? Se vocês não sabem do que eu estou falando, Google nisso, né? Porque o Batman tira um escudo do cu, né? Esse é o único lugar de onde ele poderia ter tirado um escudo, né? E tipo, o bate repelente de tubarões, e os bate tudo, e tudo era bate tudo, né? Tanto que gerou uma piada nos gibis recentes, né? Ele estava precisando de uma bateria de celular, né? Ele pegou no cinto de utilidades e assim, eu chamo isso de battery, né? De bateria. Então, é uma piada recorrente. Tudo era o bate tudo, né? Então, cinto de utilidades, os apetrechos, o bate-computador se torna muito importante, né? Ele é estabelecido na série do jeito que ele é, e depois as séries animadas, principalmente a série de 77 da Filmation, ela dá ao bate-computador um status incrível, né, de resolução de crimes. O bate-computador passa a ser um computador senciente, né, que é um computador que dialoga com o Batman. Ele é quase um personagem, né? Ele quase não, ele é um personagem, se torna um personagem. É muito legal isso. Então, e tudo que rodeia as transformações do Batman, né? Tipo, como que o Batman troca de roupa, né? Resolver um problema lindo, né? Você não precisa mostrar. Tipo, eles descem nos bate-postes e pronto, né? Você não vê eles se trocando, mas você sabe, tipo, é mágico, né? Eles descem e caem transformados. Para uma criança que está vendo, para uma jovem mente que está vendo aquilo, é fabuloso, né? É a passagem para um outro mundo, os bate-postes, né? É quase a Alice caindo no buraco. Uhum. Então, tem muita coisa na mitologia da série que se torna muito importante, né? O bate-fone, que é o contato dele com o comissário Gordon, o bate-sinal, que é estabelecido na série também. Então, é muita coisa muito bacana, né? Que a série traz de importante para os personagens e para a mitologia dos personagens, né? Esses elementos são muito interessantes. Ô Anderson, o Batmóvel da série dos anos 60 ainda é seu predileto ou você tem outro que você goste mais? Cara, eu não me curei do Batmóvel, né? Depois da infância. O Batmóvel foi uma coisa que eu tinha, né? Eu lembro que eu ganhei um Batmóvel da Gulliver, né? Que tinha... Ele era grandão, assim, de plástico injetado. Era bem capenga, mas era igualzinho do filme, né? Tinha um problema que o Batman e o Robin, você não podia tirar eles do Batmóvel. Se você tirasse, eles não tinham perna, né? Era só um tronco, assim. Era meio... Na hora de brincar, tinha que dar uma improvisada. Mas foi o primeiro Batmóvel. Depois, algum amigo da família viajou para o exterior e me trouxe um Batmóvel que era de metal, né? Era um modelo de metal que vinha acoplado com a Batlanche, cara. Esse foi um brinquedo que eu preservei assim o máximo que eu pude, e ele desapareceu numa mudança. E eu fiquei assim, mas não me curei de Batmóvel até hoje. Aqui em casa eu tenho um armário com vários,
E o Batmóvel da série, ele tem uma posição de honra, né? Os Batmóveis de todos que existiram, os que eu acho mais legais é o da série e o do Anton Furst, né? Do filme do Tim Burton. Ele se inspirou um pouco no Batmóvel, né? Nas barbatanas traseiras, aquela coisa toda. Mas decididamente, esses dois são os Batmóveis que eu acho os mais legais. Mas eu não me curei desse negócio de Batmóvel. Tanto que tem amigos que veem, passa e olha, um Hot Wheels de Batmóvel, compra e me dá de presente. Eu tenho um punhado aqui. Um punhado. Né? E alguns eu tenho desde criança. Né? Eu tenho um de Hot Wheels aqui que eu tenho há milênios. Mas olha só, eu tenho uma história interessante. Numa dessas viagens que eu fiz para fora, né? Eu e a Alessandra, a gente estava andando na rua, assim, aí tinha um prédio, cara, que eu nem sei o que é esse prédio, mas tinha uma escadaria grande e tal, não sei o quê. Falei, vamos subir ali para tirar uma foto, né? Aí a gente subiu a escadaria e tal, não sei o quê. A hora que eu olho dentro do prédio, tinha um Batmóvel lá dentro. Aí eu falei, cacete, bicho, o que o trem tá fazendo aqui? Entrei lá, cara. Segundo o cara que estava lá, foi um dos Batmóveis usados na série. Mas ele era só um próprio, né? Ele tinha só a carcaça, não tinha motor, não tinha nada. Mas foi um dos Batmóveis usados na série de 66, perfeitamente conservado. Foi um momento super emocionante na minha vida e super inesperado. Eu estava andando na rua, entrei num prédio e tinha um Batmóvel lá dentro. Foi super legal esse negócio. Eu não me curei, eu sofro de síndrome de amor ao Batmóvel e é isso aí. Assumo e tá posto. E eu queria corrigir uma informação lá de trás, né? Eu falei que as duas séries eram da NBC, né? Na verdade, o Batman era da ABC, né? Da ABC, né? Mas por que eu misturei a história na minha cabeça? Porque o Batman, quando foi cancelado, a ABC ela se desinteressou pelo processo, mas a NBC viu uma galinha dos ovos de ouro lá e contratou a Fox para uma quarta temporada, né? Só que daí aconteceu que os sets do Batman, quando a ABC cancelou, como era padrão na época, foram desmantelados, reciclados, usados para outra coisa, tudo, né? Não se preservava absolutamente nada. E daí a NBC dropou o projeto, né? Então veio daí a minha confusão, né? E é uma coisa que só lembrei agora, né? Que eu estava me preparando para falar do fim da série e aconteceu isso. Triste. A gente não teve uma quarta temporada porque ninguém estava pronto para isso. Não existia Netflix na época. Era raro uma série ser recuperada depois do limbo. Todo esse universo, inclusive os vilões recorrentes e o Batman e o Robin e todos os personagens acabaram sendo marcados de modo tão rico que eles acabaram gerando uma sequela em quadrinhos, né? Que é a série chamada Batman 66. E começa com uma história curta do Batman desenhada e escrita pelo Mike Allred, né? Para uma série da DC chamada Solo. Desculpa, Batman Preto e Branco. E a partir dessa série, eles veem que há potencial para o personagem de 66 fazer parte do que seria, considerando no passado, um Elseworld, né? Um túnel do tempo, como se dizia antigamente no Brasil. E as séries do Batman 66 permitiram coisas muito interessantes, como, por exemplo, a revisitação de uma história escrita. Talvez a coisa mais importante é a revisitação de uma história planejada para a série de TV, do Duas Caras, que nunca aconteceu, que foi escrita pelo Harlan Ellison, o grande nome da ficção científica. A série também introduz conceitos como a Arlequina, o Asilo Arkham. Uhum. Exatamente, muita coisa. E o Bane. Muita coisa foi incorporada ao universo 66, muita coisa legal, e dentro desse aspecto camp, né? Tipo, a Arlequina não é exatamente a Arlequina que a gente conhece, o Bane não é exatamente o Bane que a gente conhece, mas
tornam-se coisas interessantíssimas para a gente observar dentro desse universo. E é um gibi para você correr atrás. Várias edições já foram publicadas pela Panini no Brasil. E sobre os quadrinhos aí, que o Delfim comentou, né? Não comentou uma coisa que é um encontro que muita gente gostaria de ter visto, que nos quadrinhos teve o encontro do Adam West com o Batman e a Linda Carter com a Mulher Maravilha, né? Eles fizeram uma minissérie com os dois encontrando também, que eu acho uma coisa que deve ser citada. Porque a série tem uma diferença de 11 anos, né? Bom. E quando a Mulher Maravilha estava no ar, o Adam West e o Burt Ward também estavam no ar, só que na forma animada, né? Aquilo que vocês comentaram, que o Jó comentou sobre a dublagem, né? A dublagem da série da Filmation, pelo menos da série mais conhecida, que é New Adventures of Batman, né? Que é no Brasil Novas Aventuras de Batman e Robin. Essa série foi dublada originalmente pelo Adam West e pelo Burt Ward, com alguns vilões fazendo o papel que eles faziam na série também. Então, eles estavam no ar ao mesmo tempo, só que eles não eram mais os jovenzinhos que eles eram antes, né? Então, a aparição deles em tela, vestido com os personagens, parecia algo um tanto quanto ridículo para a época, e isso nunca se materializou. Uma das coisas que é inegável para essa série é que ela deixou um grande legado, né? Anderson, que você gostaria de falar aí do legado da série? Cara, aí eu vou voltar naquele papo que a gente teve, né? De o Batman 66 foi o Batman mais importante, né? A gente vai conversando aqui e vendo assim o tanto de gente importante, né? Atores de renome que participaram da série, tanto como personagens quanto fazendo pontinhas, o movimento que tinha, né, nessa época. Foi um turbilhão mesmo. Então, eu não vivi nessa época, né? A série de 66, foi antes de eu nascer. Mas, cara, o impacto que a gente vê, né, que está documentado, o impacto que teve essa série foi um negócio incomensurável, né? Não tem, como o Delfim disse, né? Eram os Beatles e o Batman. Era uma coisa, foi é um turbilhão mesmo, né? Que tomou a cultura pop. E eu acho assim, pelas características, né? De ser essa comédia camp, né? Cara, essa aventura é tudo muito engraçado, é tudo muito ridículo, muito exagerado, mas a série vive até hoje, cara. Ela tá passando hoje, eu acho que é na TV Brasil, e eu faço parte de um grupo que fala, né, de séries antigas, etc e tal. Tem muita gente muito mais nova que eu que assiste a série ferrenhamente, né? Segue e assiste todos os episódios e comenta e gosta. Então, assim, cara, nós estamos quantos anos depois, 55 anos depois, a série ainda movimenta, as pessoas ainda gostam. E realmente foi o que moveu o Batman. Aquele negócio que eu falei no começo, né, que na minha cabeça eu entrei no mundo do Batman pelo Danny O'Neill, mas não foi, cara. Eu entrei no mundo do Batman foi pela série, né? Meu pai tinha os quadrinhos, eu sabia da existência do Batman, mas foi assistindo a série que eu entrei nesse mundo, e eu acredito que muita gente entrou nesse mundo. E como ela está sendo sempre repetida, né? Tem muita criança que vê aquilo e assiste, gosta e se interessa. Eu acho que ainda tem isso, né? O Batman não seria o que é hoje, né? E vamos pensar aí dos heróis de mais destaque em cinema, em quadrinho mesmo. Quanta gente boa escreveu o Batman, né? Nessas séries Elseworlds e todas as ramificações que se abriram. O Batman não seria isso. O Batman não seria isso se não fosse a série de 66. Eu não tenho dúvida. O legado é esse. O legado é o que o Batman é hoje. E aí, Delfim, suas considerações sobre o legado do Batman? Estava no mudo, me desculpa. Tá. A série de TV do Batman, ela é fundamental para a sobrevivência do Batman como produto de mídia, né? Porque quando a série foi cancelada, começaram assim, o mesmo fenômeno que aconteceu de popularização do Jornada nas Estrelas, aconteceu com o Batman. Ele começou a ser
a ser passado via syndication nos Estados Unidos e em outros países, a exaustão, né? Aqui no Brasil passou por quase todos os canais, né? Acho que o canal que está passando hoje é Rede Brasil, não TV Brasil. E são diferentes, né? Apesar de parecer, mas não é. E esse fenômeno de popularização não ajudou nos quadrinhos, em princípio. Ao contrário, ajudou a afundar o Batman, porque o Batman dos quadrinhos se tornou um Batman camp e menos detetivesco, né? E mais farsesco. Isso só foi mudar quando, aproveitando a popularidade dos personagens da série e aproveitando que a DC estava num período de experimentação total, a série caiu na mão de um cara novão chamado Danny O'Neill, né? Que resolveu trazer de volta o universo mais sombrio do Batman, tornando realmente ele um detetive sombrio e trazendo o lado sombrio dos personagens também, e pondo um pouco mais de lógica em tudo, né? A gente não pode se esquecer nunca que a década de 60, para o Batman, era o reino maravilhoso de Sheldon Moldoff, né? Que é o cara que botou o Batman em tanto universo imaginário e paralelo que parecia que cada história se passava numa terra diferente, porque não é possível que tanta coisa bizarra e absurda acontecesse com um personagem todo santo mês, né? Então, o Danny O'Neill pôs o pé no chão e o Batman começou a se reestabelecer ali. Mas o Batman já era um grande produto de mídia. E quando o Danny O'Neill pegou o personagem para criar, também foi mais ou menos na mesma época que surgiu a série de televisão que começou a popularizar os heróis da DC, né? Os principais. Que apesar deles terem tido uma série de TV chamada Liga da Justiça da América, né? Que passou, foi a primeira série de desenhos da DC, a primeira série da Filmation, né? De desenhos, né? O Batman teve uma série, o Lanterna Verde teve uma série, o Átomo, o Atômico, né? Chamava-se Flash, Atoma Titã. O Flash, Barry Allen teve uma série. Então, e eles se juntavam nesse grupo que era a Liga da Justiça da América, né? Tudo é Filmation, né? E quando a Hannah pega os personagens para criar, ela resolve reunir os grupos de super-heróis na Liga da Justiça. Você sabe muito bem que a gente está falando de Super Amigos. E a partir daí a popularização do personagem se dá de maneira arrebatadora. Isso nunca teria acontecido. O Batman nunca estaria nesse primeiro time se não fosse a série de TV. A ponto de, até os anos 60, apesar do Batman ser o personagem que leva o nome, a revista do Batman leva a editora a se chamar DC, né? A Detective Comics. Personagens como Aquaman eram mais benquistos, né? E evoluíam muito mais. Tipo, o Aquaman casou primeiro, o Aquaman teve um filho primeiro, o Aquaman teve um legado primeiro, né? E eram as coisas assim nos anos 60. Então, seria importante para estabelecer de novo o Batman como um personagem de primeira linha midiática, ainda que ele não fosse tudo que os fãs queriam, né? Isso só começou a acontecer de novo nos anos 70, e a gente tinha uma visão de Batman palatável para as crianças nos desenhos animados, e a gente tinha uma visão palatável para os adultos nos quadrinhos, né? E quando os filmes dos anos 90 vieram, né? E os filmes do Tim Burton, que tinham um aspecto gótico, mas também um pouco camp, né? Foi a vez das coisas se inverterem, né? E tipo, os desenhos animados passarem a ser o entretenimento para os adultos com as animações do Bruce Timm, e os filmes e derivados até a chegada do Christopher Nolan eram aventuras mais camp, relembrando a série de televisão. Então,
a jornada do Batman para se tornar um grande produto de mídia passa por tudo isso. E ela começa de verdade na série de televisão, que é um enorme feito, né? É a primeira grande série de super-heróis a vingar, né? E isso não é pouca coisa. Aí acabou que você falou de Super Amigos, me veio em memória aqui de uma coisa que quase ninguém lembra, né? Que é a série dos Super Amigos que eles fizeram, que era totalmente camp, parecia até era até mais, né? Mais exacerbado, que foi só aquele piloto que chama, como é que chamava, Delfim? Isso não foi exatamente um piloto, foi um especial de televisão, com palco, Ah, tudo, as pessoas, os heróis e vilões no palco, tudo tinha muito brilho, né? parecia Trapalhões. Mas é fácil de encontrar isso no YouTube, né? Eles voltando para o uniforme, todos gordos. Só quem estava em forma era o Capitão Marvel, né? Porque a série dele estava acontecendo na época. Né? E o Gershwin tá nessa série, né? Nesse episódio. O Gershwin está nesse episódio. E se eu não me engano, essa é a primeira aparição formal do Capitão Marvel integrado ao universo DC, por incrível que pareça. Mas passando essa curiosidade aí, eu acho que já falamos bastante de Batman do Adam West. Joá, deixa eu falar Oi. mais uma. Ah, O dublador do Super Amigos, do Batman, não era o Adam West. Mas, em determinado momento, o dublador original teve que sair. E as duas últimas temporadas de Super Amigos, que já são aquelas temporadas com o Darkseid, é o Adam West que dubla. Ah, é? É. Que legal. Foi ele que dublou o crossover com Scooby-Doo? Eu acredito que não. Eu não sei. Que não é só um crossover com o Scooby-Doo, né? São alguns episódios, né? São. Tipo, eu sei que Abbott Costello não é o Abbott Costello, né? Mas e eu não tenho certeza se Batman e Robin foi o Adam West e o Burt Ward, mas eles já estavam dublando. Uhum. Então é possível que sim, mas eu não tenho certeza. Então, o Adam West faz a dublagem do Grey Ghost, do Fantasma Cinzento, na série animada, né? Uhum. Ele foi chamado pelo Tim Burton para ser o pai do Batman, ele não aceitou no Batman 89. E ele fez mas ele anos depois ele fez o pai do Batman no Brave and Bold. Ele aceitou fazer o pai do Batman, a dublagem do Batman Brave and Bold da série animada. Acho que isso é bom. Acho que esse é um bom jeito de terminar esse podcast. Todo mundo deve lembrar que o Adam West morreu de um jeito muito duro, né? Ele tinha leucemia e ele foi morrendo aos poucos, né? E à medida em que ele foi ficando mais velho, ele foi aceitando o legado do Batman, né? Tanto que os últimos 10, 15 anos de vida dele foram praticamente autorreferentes e ele tanto que tanto que vários projetos que se referiam ao Batman como personagem, mesmo não sendo o Batman, o Adam West, quando era convidado para participar, para fazer referência, ele topava. Talvez o projeto mais que as crianças mais conheçam seja os Padrinhos Mágicos, né? Ele faz o papel do Homem-Gato, né? Do Catman, né? Que é o Batman, né? Mas soltando bola de pelo, né? Então existe, e ele participa várias vezes. Desculpa, eu já esqueci se é o Catman ou se ele é o Crimson Shin, né? Mas que é o herói preferido do time. Mas enfim, tudo que era autorreferente, ele começou a participar e abraçando com uma felicidade imensa, né? Porque ele percebeu a riqueza dele para a cultura pop, né? E usava, obviamente, esse dinheiro para se cuidar, né? Para lutar contra a leucemia, né? E sempre muito querido pelos fãs, né? E é uma coisa muito legal isso, né? Apesar de ser um Batman que todo galhofeiro tal, tipo, o fato dele ser o bom moço em pessoa tornou
nunca falando um palavrão, nunca saindo da linha. Ele se tornou de verdade aquilo que os criadores da série queriam fazer, de um meio torto e meio galhofeiro, que é ser um modelo para as pessoas. E ele foi isso até o final. E isso é um bom jeito de se lembrar do Adam West, né? Quando ele morreu foi uma comoção mundial, de verdade. Pois é. Então, O Burt Ward segue vivo e aparecendo na série do Flash, né? exatamente. Fazendo pontinha na série do Flash. Ele apareceu no crossover da Crise nas Infinitas Terras, na Terra 66. Tá. Quando o Flash começou a atravessar de um universo para o outro, cara, meu sonho é que a produção do seriado fosse parar numa terra, dentro de um asilo, que chamava Arkham, né, um asilo de velhinhos, e lá ele encontrava o Adam West, o Burt Ward, brincando de detetive. Para mim ia ser sensacional. Mas eu acho que é isso, gente. Um abraço para todo mundo aí, brigadão. Fui!